Queridos, hoje nós vamos dar continuidade à exposição da primeira epístola de João, e eu peço que desde já os irmãos abram a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 1, e hoje nós vamos considerar os versículos 5 e 6. Então, abra a palavra do Senhor, 1 João, capítulo 1, iremos considerar os versículos 5 e 6. Então, por mais que você transite na Escritura, sempre deixe um dedo marcado aí nestes dois versículos. Se nós tivéssemos a intenção de estudar sobre grandes pensadores do passado, certamente não poderíamos ignorar um homem chamado Sócrates. Sócrates viveu entre os anos de 470 e 399 a.C. Foi um filósofo grego que revolucionou o pensamento ocidental. Sócrates era filho de um artesão e de uma parteira. Tendo exercido o ofício do pai na sua juventude, depois participou de campanhas militares e, posteriormente, se dedicou à filosofia. E Sócrates possuía um método filosófico. Não fique muito preocupado em não entender os conceitos. Tudo que precisar ser explicado aqui eu vou explicar, tá bom? Sócrates possuía um método filosófico próprio chamado maiêutica. Esta palavra pode ser traduzida como obstetrícia, ou seja, a arte de realizar partos. Certamente inspirado pela profissão de sua mãe, Sócrates dizia que ele realizava partos, mas não partos de bebês, mas partos de ideias. Sócrates afirmava que ele em si não tinha nenhum conhecimento. Existe uma frase de autoria deste homem que é muito conhecida. Eu imagino que pelo menos boa parte já ouviu. Só sei que nada sei. Porém, ele acreditava que, apesar de não saber nada, ele tinha a capacidade de extrair das outras pessoas, dos seus interlocutores, o conhecimento. Assim, para extrair essa sabedoria, ele se utilizava do que é chamado de maiêutica, que consiste em um jogo de perguntas e respostas a fim de obter do interlocutor, daquele com quem você está conversando, o conhecimento. Em nosso texto hoje, para mostrar quem de fato possui a verdade, a vida eterna em Jesus, e que fazem parte da comunhão com o Pai e com o Filho, João vai usar não exatamente o mesmo método, mas ele vai usar um argumento lógico, habilitando os destinatários a serem capazes de identificar os verdadeiros cristãos. O que isso tem a ver com a maiêutica de Sócrates? A gente vai ver lá no final, tá bom? Então vamos lá. 1 João, capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Oremos ao Senhor. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Que nós possamos sair de hoje daqui munidos da tua palavra, Senhor, para sabermos o caminho da luz que vem em Cristo Jesus. É isso que eu te peço em nome dele, em nome de Jesus. Amém. No verso 1 do capítulo 1, João fez um ataque à heresia que estava sendo ensinado ali para aquelas igrejas a quem ele destinou a sua carta, do gnosticismo. Eu já expliquei. Os gnósticos entendiam que o corpo era mau e que o espírito era bom, e que, por isso, como consequência desse entendimento errado da realidade, eles entendiam que Cristo era meio que um espírito ambulante. Só que João faz questão de estabelecer no verso 1 que Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem. Está lá no verso 1, nós consideramos aqui. Na sequência, nos versos 3 e 4, João vai destacar a razão imediata e última, a primeira razão imediata e depois a razão última do porquê ele, João, e os demais apóstolos de Cristo proclamavam essa verdade sobre Jesus,
apesar das adversidades que gerava essa proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá nos versos 3 e 4. Volta um pouquinho aí, vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Nós quem? Os apóstolos, João e os apóstolos. Lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Propósito imediato. Continua o texto. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Propósito último. Então eles proclamavam, se dedicavam à propagação do Evangelho para que houvesse comunhão com todos aqueles que crescem, para que no futuro eles vivessem a alegria completa no Senhor. Então era por isso. Estabelecidos esses dois propósitos de comunhão e alegria completa, o apóstolo agora vai capacitar os destinatários da carta a reconhecer quem de fato está nesta comunhão, quem de fato pertence à comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus. Logo, ele vai apresentar ferramentas para que aqueles homens fossem capazes de reconhecer quem de fato está em comunhão com a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E o primeiro ponto que eu queria destacar nessa noite, eu nomeei de um padrão de coerência, que está lá no verso 5, eu vou ler novamente. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Vamos lá. Para instruir seus destinatários a reconhecer quem possui verdadeira comunhão, João vai lançar luz de alguns testes de coerência entre o que se diz e o que se vive. E esses testes ele faz dos versos 5 a 10, que hoje nós apenas iremos iniciar a considerar o verso 5 e 6. Para iniciar esses testes, João assume a sua condição apostólica, a sua posição de autoridade apostólica, para fazer uma afirmação absoluta sobre aquele que deve ser o alvo da comunhão de todo cristão, o alvo último, que é Deus. Nós queremos ter comunhão uns com os outros, mas só é possível se tivermos comunhão com Deus. Então, João quer destacar o padrão, um paradigma principal, um fundamento para todos os testes que ele vai continuar em seguida. E qual é essa afirmação autoritativa de João? Está lá no texto, nós já lemos. Deus é luz e nele não há treva alguma. Toda a sequência do argumento de João, até o versículo 10, está sustentada nessa afirmação. Deus é luz e nele não há treva alguma. Um detalhe importante para nós lembrarmos é que o apóstolo João é apenas um mensageiro. Inclusive, o significado da palavra apóstolo é mensageiro. E ele é um mensageiro que fala, o apóstolo é um mensageiro que fala a mensagem que é de outro, na autoridade daquele que o enviou. Logo, em outro sentido, essa autoridade doutrinária com que João faz essa afirmação, Deus é luz e nele não há trevas, não é dele, mas é de Jesus Cristo, que enviou João. Certamente, João e os apóstolos escutaram esse ensinamento com Jesus Cristo. Estabelecida a autoridade com que João afirma tão importante sentença, vamos ao conteúdo desta. O conteúdo, o que significa dizer Deus é luz e nele não há treva alguma? Curiosamente, se nos voltarmos aos evangelhos com o objetivo de encontrar alguma afirmação de Jesus sobre o fato de Deus ser luz, nós não encontraremos. Jesus ensinou que ele próprio era a luz do mundo, lá em João 8,12. Bem como que os crentes, por sua vez, eram a luz do mundo, como em Mateus 5,14. Porém, nessas ocorrências, nessas referências,
O significado dessa luz que Jesus diz que Ele é a luz do mundo e que os crentes, por sua vez, eram luz do mundo, tem um significado epistemológico. O que significa isso, pastor? Como um meio de alcançar algo, no sentido de que Jesus é a luz que traz conhecimento da verdade e resplandece nas trevas da ignorância, trazendo iluminação ao coração dos homens. Então é nesse sentido que Jesus fala de luz. Estaria então, voltando ao nosso texto, estaria João se referindo a um ensino de Jesus que não ficou registrado nos evangelhos? Será que a autoridade da afirmação que João faz está em algum ensino de Jesus que não ficou registrado no evangelho? Muito provavelmente não. João apresenta a afirmação de que Deus é luz, se referindo a um conceito sobre que ouviu de Jesus quanto ao caráter. Está aqui o ponto. Esse Deus é luz é relacionado ao caráter santo e justo de Deus. É esse significado de luz que João está trazendo aqui. E se referir ao ensino de Jesus sobre a santidade e a justiça de Deus, você encontra passagens que se perde de vista, como, por exemplo, João 17:11. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como eu sou um. Mas na frente, em João 17:25, Jesus Cristo diz: Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Em Mateus capítulo 5, versículo 48 diz: portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Logo, o que João está dizendo é que Deus é luz no sentido de sua pureza moral, e o julgamento que essa pureza moral traz sobre as trevas, ou agora traduzindo, sobre os pecados, sobre o pecado. Consequentemente, pelo fato de Deus ser luz, nós podemos tirar dois desdobramentos desta afirmação. O primeiro é: Deus é puro e separado do pecado. Deus é incapaz de errar, assim como a luz é pura e cristalina. Sua santidade é absoluta, sem mácula, o que fica claro no acréscimo que João faz na sequência. Já que ele é luz, nele não há treva alguma. O que João chama a atenção para o fato é que em Deus não há pecado, não há erro, não há defeito, não há ignorância, não há contradição nem injustiça. Deus é luz no sentido de que Ele é o que é santo, justo e bom. É isso que João está destacando. O segundo desdobramento que nós podemos tirar é que a santidade de Deus traz luz aos pecados mais íntimos das pessoas. Nada pode continuar escuro diante da luz. Trevas não subsistem diante da luz. Vocês já entraram num quarto escuro e acenderam a luz? É claro, né? Pergunta boba. Quando você entra num quarto escuro e acende a luz, automaticamente as trevas vão embora. Isso ilustra bem o que significa Deus diante do pecado. Diante de Deus, nada está encoberto. Ele conhece e revela o verdadeiro caráter das pessoas e suas faltas, por mais secretas e ocultas que possam parecer. João, no seu Evangelho, capítulo 3, 19 e 20, diz um texto conhecido: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Por quê? Temendo que as suas obras sejam manifestas. O profeta Isaías demonstrou muito bem conhecer esta qualidade moral de Deus, do caráter de Deus como luz, quando teve uma visão da glória de Deus, como ele narra no seu livro, no Antigo Testamento, em Isaías capítulo 6,
versículo 5. Essa passagem, Isaías tem uma visão da glória de Deus. E olha a reação desse homem. Ele diz lá, no verso 5 do capítulo 6. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Por que essa agonia? Por que esse temor no coração de Isaías? Porque ele sabe que diante dele estava a glória daquele que é a própria luz. E ele entendia que ele era um homem pecador, de lábios impuros, assim como o povo era pecador. Que lições nós podemos tirar deste primeiro ponto? A primeira é bem lógica. Deus é santo e não pode ter relação com pecado. E note, quando eu digo não pode, eu não estou me referindo a não quer ter relação com pecado. Eu estou me referindo a uma impossibilidade em termos. Porque faz parte do que Deus é ser santo, ele não pode se relacionar com pecado. É a razão pela qual Deus não pode mentir, porque ele é verdadeiro. Não é que ele até pode, mas ele não faz. Não, não é isso. O ser de Deus é incapaz de ter comunhão com o pecado. E o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com o nosso contexto? Essa é a razão pela qual precisamos, todo crente precisa, e só é crente quem tem, crer na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é a justiça de Cristo atribuída ao crente que o torna capaz de ter comunhão com Deus. Porque, do contrário, o homem que permanece pecador, Deus não pode ter comunhão com ele. É por isso que foi preciso ter uma troca na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. O pecado do crente foi sobre Jesus e a justiça de Cristo foi sobre o pecador. Agora, diante de Cristo, aquele que crê e professa a verdade do Evangelho pode ter comunhão com Deus e Deus pode ter comunhão com ele, porque ele não é mais pecado. Ele é justiça, justiça de Cristo. Logo, como consequência disso, aqui é um ponto inegociável. Sem Cristo, sem fé verdadeira no Evangelho de Jesus Cristo, não existe comunhão com Deus. Vou repetir, parece uma coisa que a gente escuta sempre, mas é muito importante. Sem Jesus Cristo, sem a fé verdadeira na obra de Jesus Cristo, aquela fé que transforma o coração e faz você mudar de vida, sem essa fé não existe comunhão com Deus, porque Deus não pode ter comunhão com o pecado. Pela natureza pecaminosa, todo ser humano nasce separado de Deus. É o que nós chamamos de morte espiritual. Nós nascemos, como a palavra diz, mortos em nossos delitos e pecados. Não nascemos em um sentido especial, como muitos dizem por aí, filhos de Deus. Na verdade, nós nascemos como filhos da desobediência, como inimigos de Deus. Por quê? Por que inimigo de Deus? Eu acabei de explicar. Porque Deus não pode ter comunhão com o pecado. E se nós olharmos para cada um de nós, desde a mais tenra idade, nós somos pecadores. Então, por isso que é preciso a justiça de Cristo, para que nós deixemos de ser filhos da ira de Deus e passemos a ser filho de Deus. Por ser luz, então, Deus é o padrão do que é luz, é o padrão do que é santo e é o padrão do que é bom. E não nossos... Isso aqui é muito importante. Por ser luz, Deus é o padrão do que é luz, santo e bom, e não os nossos julgamentos individuais sobre a realidade. O que isso tem a ver? Cuidado com discurso bonito. Com discurso bonito que parece revelar bondade, beleza, mas que na verdade é trevas. Quer ver um exemplo? Você saiu para a realidade aí fora, digamos assim, você vai ser constantemente confrontado com argumentos que parecem ser bons. Como, por exemplo, qual é o problema? Qual é o problema? Entre aspas, tá? Qual é o problema de um homem se casar com outro homem? Eles se amam, eles não fazem mal para ninguém, eles pagam os seus impostos.
Qual é o problema disso? Qual é o problema de uma mulher se casar com outra mulher? O que tem? Elas pagam as contas dela, elas são felizes juntas. Qual é o problema disso? Não fazem mal para ninguém, ajudam na sociedade. São pessoas bacanas. São pessoas legais de se conviver. Qual é o problema do menininho? Essa pergunta é até estranha, mas eu vou fazer. Qual é o problema do menininho ou da menininha que nasceu, mas que ela entende que o corpo dela não é de menina, mas é de menino? Deixa ela viver como ela bem entende. Não faz mal para ninguém. Se o pai concorda, qual é o problema? Cada um tem a sua verdade. Qual é o problema de mulheres lutarem cada vez mais para sobrepujar os homens? Qual é o problema disso? As mulheres têm todo o poder e toda a capacidade de superar os homens em tudo. Qual é o problema quando uma moça se relaciona de forma imprudente sexualmente com alguém e fica grávida, e aquela gravidez ali ainda está nas primeiras semanas? Qual é o problema de abortar? É só uma célulazinha. Coitada, a moça vai ter a vida toda atrapalhada por um erro. Será que ela merece isso? Olha como às vezes aquilo que é trevas parece, para alguns, né? Para outros pode não parecer, mas parece que é bonito, que não atrapalha a vida de ninguém, que é bom, que a gente pode se acostumar. Só que, meu querido, a gente está errando num ponto. No ponto, quem pensa dessa forma está errando no ponto que o padrão, quem define o que é bom e o que não é, o que é certo e o que não é, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, não é argumentos amorosos, não é lógica dos homens, mas é Deus, o autor de todas as coisas, o autor da lei. Então é Deus que diz que aborto é errado, gaysismo é errado, ideologia de gênero é errado, feminismo é errado, aborto é errado. Porque Ele pode dizer, porque o padrão moral, quem criou é Ele. Ele não criou, Ele é o padrão moral. Pessoalmente, como nos sentimos considerando que cada comportamento, cada pensamento está revelado diante de Deus? Se porventura você entendia ou entende que alguma desses pontos que eu falei aqui, a gente deveria aceitar de alguma forma, como é que você se sente sabendo que um dia esse seu pensamento está revelado diante de Deus? O que é verdadeiramente santo e diz que tudo isso é errado? Seguro ou arrependido? Você tem temor do Senhor? Temor do Senhor nada mais é do que ter consciência de que em cada atitude nossa, é realizada diante de Deus. E se importar com isso. Nota, cada atitude de todos os homens é realizada diante de Deus. Deus é onipresente. Ele está totalmente presente em todos os lugares. Isso é um fato. Isso aí, independente se você crê, se você não crê, se você gosta, se você não gosta. Isso é um fato, a Bíblia revela isso. O ponto aqui é se você tem temor, se essa verdade significa algo para você. Se por causa dessa verdade saber que tudo está diante da presença de Deus, você se importa com a vontade de Deus. Tudo isso é consequência do fato de Deus ser luz. Por isso que nós devemos nos importar. Mas depois de apresentar o paradigma, o João vai apresentar no segundo ponto, no versículo 6, um modelo de incoerência. Ele apresentou um paradigma, como é que eu chamei? Um padrão de coerência. Agora ele vai apresentar um modelo de incoerência. Está lá no verso 6, que diz assim: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
Aqui, o apóstolo tem provavelmente como alvo principal os mestres que diziam ter um conhecimento especial de Deus, os mestres gnósticos que estavam influenciando a região para onde João escreveu primeiramente essa carta. Então, eles afirmavam possuir um conhecimento próprio de Deus e, ao mesmo tempo, levavam uma vida afundada em pecado. Eu já expliquei aqui que parte desses mestres gnósticos, por entenderem que o espírito é bom e que o material é mau, eles entendiam que o corpo, que era material, eles podiam usar para o mal à vontade, já que não podia ser redimido. O corpo é mau, então vamos usar para o mal. Uma metade fazia isso. Então, é para esses homens que João está dizendo: olha, se afirma que tem comunhão com ele, mas anda nas trevas, mente e não pratica a verdade. Decorrente da seguinte ideia: esses homens afirmavam ter comunhão com Deus, só que Deus é luz, e quem professa ter um relacionamento com Deus, ou comunhão com Ele, deve exibir de alguma forma certas qualidades de luz. É o que Pedro vai dizer lá na sua primeira carta, nos versos 15 e 16. Mas também, assim como é santo, ou seja, santidade está dentro dessa luz, tá? Assim como é santo aqueles que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Caso contrário, se aquele que diz que tem comunhão com Deus não consegue expressar no viver essa comunhão, o relacionamento é falso. Existe apenas da boca para fora. O que João então está tratando aqui é de coerência entre o que se fala e o que se vive. Manter comunhão com Deus significa participar com Ele de coisas em comum, viver uma relação estreita e mútua com Deus. Essa é a ideia central da palavra koinonia no grego, que foi traduzido aí no nosso texto como comunhão. Isso é claro, a gente sabe disso por experiência própria. Toda aquela pessoa que você tem uma comunhão íntima, um acaba se moldando o outro de alguma forma. É só vocês observarem maridos e esposas. Com o tempo, é claro que existe particularidade, como sempre vai existir particularidades entre Deus e o homem, mas com o tempo, em um casamento santo, eles vão se moldando um ao outro. Então, quem tem comunhão com Deus, naturalmente, tem que também se moldando, porque faz parte do que é ter comunhão. Assim, como Deus é luz, não podemos ter verdadeira comunhão com eles andando nas trevas. Se fizermos isso, o que acontece? O texto diz: mentimos e não praticamos a verdade. Note um detalhe muito importante para a compreensão desse texto. Andar nas trevas não significa cair em pecado, não significa pecar. Andar nas trevas, note que há um significado de continuidade. Andar nas trevas significa viver conformado na prática do pecado, ignorando a Deus. Logo, esse texto, como já disse, não se refere a quedas, mas uma conformidade permanente com aquilo que é pecaminoso. Como fica claro se você avançar um pouco em 1 João, no capítulo 3, verso 6. Aqui ele vai esclarecer mais o que é esse andar nas trevas. Olha lá. O início do verso 6 diz: todo aquele que permanece nele, ou seja, que tem comunhão com Deus, com Cristo, não vive pecando. Olha que o texto não diz que todo aquele que permanece nele nunca peca, ou não peca. Ele não diz isso. O texto diz que todo aquele que permanece nele não vive pecando. E todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então ele deixa claro o que é essas trevas aqui, lá na frente no verso 6 do capítulo 3. Só que apesar dessa advertência de João possuir alvos específicos, aqueles mestres gnósticos, João está estabelecendo aqui um princípio universal, que serve inclusive para nós. O verdadeiro cristão
deve refletir o caráter santo de Deus em seu caminhar diário. No mínimo, deve estar fazendo um esforço para isso, um esforço constante, nunca se conformar. O reverendo Augusto Nicodemos disse em seu comentário deste texto uma frase muito interessante. Vou ler, abre aspas. Os atos de um cristão professo são mais eloquentes do que suas palavras e revelam o estado real de seu relacionamento com Deus. Então, voltando aqui, fecha aspas, João faz um alerta quanto à necessidade de coerência, de compatibilidade, o que se fala e o que se vive. Ter comunhão com Deus significa obedecer. Vai lá, avança em 1 João, vai para o capítulo 2, verso 4. Olha como o ensino é bem semelhante. 1 João capítulo 2, verso 4. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Vou repetir porque é muito importante. Se você não escutou nada, só esse texto aqui já mata tudo. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Trazendo em nosso contexto, não se assuste com o que eu vou dizer. Mas sabe o que João está dizendo em outras palavras? Que você e eu, cada um de nós, podemos ter uma vida conformada com a imoralidade. João está dizendo que nós podemos ter uma vida imoral, uma vida de pornografia, podemos ter uma vida de adultério, podemos ter uma vida em que nós olhamos para cada mulher que passa, homens, podemos ter uma vida de ganância, podemos ter uma vida sempre dando um jeitinho para se dar bem, podemos ter uma vida em que nós sempre queremos passar a perna nos outros, podemos ter até uma vida sendo um pai, um marido, uma mãe, uma esposa omissa, ou omisso quanto à espiritualidade do lar. Podemos ter uma vida de filho desobediente. Podemos ser fofoqueiros, falar palavrões. Podemos mentir habitualmente. Podemos reclamar de tudo. Ou até mesmo podemos ser egoístas e orgulhosos. Tudo isso nós podemos fazer. Mas, note-se mais, o que nós não podemos fazer é fazer tudo isso e afirmar que temos comunhão com Deus. Isso é contraditório. Você pode fazer tudo isso que eu falei, mas não venha dizer que você tem comunhão com Deus se você vive conformado com essas coisas. Considerando da mesma forma que Deus é o padrão do que é santo e bom e luz, como vimos no primeiro ponto, a Bíblia Sagrada é o lugar onde a vontade dele é revelada. Consequentemente, nós podemos também apoiar o movimento LGBTI, que não sei das quantas. Nós podemos apoiar a ideologia de gênero. Nós podemos apoiar o feminismo. Nós podemos apoiar o aborto. Nós podemos apoiar todas as pautas que o mundo apresenta para nós. Porém, nós não podemos apoiar essas pautas e afirmarmos ter comunhão com Deus. É contraditório. Se nós fizermos isso, o texto diz onde nós nos enquadramos. Mentimos e não praticamos a verdade. Deixa eu esclarecer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Se você luta contra qualquer desses pecados que eu falei aqui, essa palavra não é para você. Se você luta contra o pecado, você é um crente. A palavra para você vai ser no próximo domingo. Mas se você luta contra qualquer um desses pecados, você está vivendo de fato uma vida cristã de quem é um pecador, mas que luta para vencer os seus pecados. Esses não mentem, mas dizem a verdade. O problema é se você está conscientemente conformado a essas coisas e ainda assim diz que tem comunhão com Deus. Aí você está mentindo e não praticando a verdade. O que fazer se eu estou nessa situação de conformidade com o pecado? Se arrependa urgentemente. Busque santidade. Por isso que é indispensável para o cristão ser humilde. Por que é indispensável para o cristão ser humilde? Porque humildade envolve
Dentre algumas coisas, uma das principais é não fazer a própria vontade para fazer a vontade de outro. A humildade do cristão é necessário porque no meio desse mundo de pecado, no meio da luta contra o pecado da nossa própria carne, nós temos que mortificar o corpo de forma que não fazemos o que nós queremos, mas a vontade de Deus. Se você entende de alguma forma que algum dos exemplos que eu citei aqui poderia estar correto por causa disso, meu irmão, se arrependa, lute contra essa vontade. Se você fizer isso, então você não é desses que mente, mas não pratica a verdade. Humildade é importante, porque Tiago vai dizer, lá no verso 6 do capítulo 4, que Deus concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Se você luta contra os entendimentos pecaminosos do mundo, que a sua vontade, que o seu entendimento seja secundário e que prevaleça humildemente a vontade do Senhor, o entendimento da palavra do Senhor. Por fim, concluindo, eu gostaria de ilustrar esse primeiro teste que João ensina, utilizando de forma bem rudimentar, talvez até tosca, o método que eu falei no início de Sócrates, da maêutica, para mostrar que dentro de cada um de nós já conhecemos o suficiente para saber quem tem comunhão ou não com Deus. Vou fazer algumas perguntas. Deus é luz? Deus é santo? Sim. Deus peca? Não. Um Deus santo pode ter comunhão com pecado? Não, é uma contradição em termos. Você tem comunhão com Deus? Sim. Você busca ser santo como Ele é santo? Não. Você anda continuamente conformado com o pecado, então? Sim. Então se arrependa e mude. Do contrário, está mentindo e não pratica a verdade. Agora, se a resposta a essas duas últimas perguntas, que se você busca ser santo como Deus é, e que você não anda continuamente conformado no pecado, eu antecipo a palavra do próximo domingo da série de exposições. No verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Em nome de Jesus, amém.